perdoastes a maldade do meu, irmãos, pecado. Primeiro Abraão, ele confessou que ele era pó e que ele era cinza. Davi, ele confessou que ele tinha nascido em pecado. Abra lá no livro de Salmo também, 51. Salmo de número 51. Olha a declaração que o salmista ele deixa para nós: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de quem, irmão? De mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ao verso 7: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Verso 8: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Veja aqui Davi, ele faz essa confissão a Deus, e ele foi perdoado. Ele foi perdoado? Sim, Davi, ele foi perdoado dos seus pecados. Vamos para Jó, outro também que fez uma declaração, lá Jó no capítulo 42, Jó também ele vai confessar, e olha o que Deus vai fazer com Jó, depois de passar todo aquele processo dolorido. Deus o levou à prova, mas no finalzinho, olha o que Deus vai fazer. Deus vai mudar o cativeiro de Jó. Aleluia. Mas antes, olha o que Jó ele vai declarar, olha o que Jó vai falar. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo meus olhos. Olha a confissão de Jó vai fazer para ele: por isso me abomino e me arrependo no pó e o que, irmãos? Na cinza. Com essa declaração de Jó, os irmãos conhecem o final dessa história. Jó, ele recebeu bênção em dobro. Ele tinha perdido tudo, mas Jó, Deus vai fazer o quê? Deus vai lhe dar uma bênção em dobro. Se você está entendendo isso, levante as suas mãos e dá glórias a Deus. Vamos para o profeta Isaías. Outra confissão que nós vamos encontrar desse profeta de Deus, Isaías no capítulo 6. Olha a confissão linda que nós vamos encontrar, proferida por esse profeta de Deus. Primeiro acontece aquela coisa maravilhosa: o rei Uzias tinha morrido,
E ele contempla aquela visão e vê o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra estava cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Adiante desta visão, olha o que acontece agora na confissão que nós vamos ver. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos agora viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que mudar. Então ele declara a ele: ai de mim, se eu continuar nesse estado, se eu continuar nessa caminhada. Ele diz: mas um dos serafins, depois dessa confissão que ele faz, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, e com uma tenaz. E o que ele fez, irmão? Verso 7: e com ela tocou a minha boca. Ele não declarou lá em cima, veja, ele declarou isso, que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele não declarou, não confessou. E agora o anjo veio: você quer mudança? E o anjo veio, tocou na sua boca e tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi o que, irmãos? Tirada. E purificado o que? O teu pecado. Então, só depois que ele confessou, só depois que ele declarou, é que ele foi purificado. E agora estava apto para o serviço do Senhor. Porque lá nas frente o Senhor vai dar o quê? Direção para ele agora. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estava agora purificado. Vamos correr. Outro homem de Deus que a Bíblia fala, Lucas, no capítulo 5, verso de número 8, vai falar do apóstolo Pedro. Olha a declaração. O apóstolo Pedro vai declarar, depois de uma pescaria frustrada. Mas Jesus estava lá para reverter aquela pescaria frustrada que ele teve. Jesus, diante dele lá, aparece diante deles, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, lhe disse: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do mar, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Aí no verso 8: e vendo isto,
Simão Pedro. O que ele faz? Ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem, o quê? Pecador. Ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E veja com o comentarista que fala assim: porque o espanto se apoderara dele, de Pedro e de todos que estavam ali, os outros discípulos, por causa da pesca maravilhosa, do milagre que Jesus tinha feito. Aí no verso 10, primeiro ele confessou. Depois que ele confessou, olha o que vai acontecer com ele. De igual modo, também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: olha o que Jesus vai dizer para ele: não temas, de agora em diante, quem vocês vão ser agora? Serás pescador de homens. Mas depois da confissão, Pedro confessou: eu sou um homem pecador.